Boa noite, igreja. Uma alegria a gente estar junto novamente para mais uma aula, a última aula do nosso módulo de Teologia Contemporânea. Eu queria agradecer demais ao apóstolo Cristiano Miranda, que esteve conosco nessas aulas, nos abençoou muito. Eu quero desejar que a graça de Deus esteja sobre o seu ministério, o Ministério Sonhos de Deus, lá em Taubaté, que tem abençoado tanta gente, e agradecer por essa última aula. Nessa última aula a gente vai abordar um pouco as consequências e influências da teologia contemporânea para os nossos dias e para a nossa sociedade, e eu tenho certeza que essa aula vai abençoar muito a sua vida. Na terça-feira a gente já começa um novo módulo do seminário falando sobre a santificação, que também vai ser muito abençoador. Eu espero que você continue participando com a gente, sendo abençoado pelas nossas aulas e conteúdos, e que Deus abençoe você. Uma excelente aula. Com a palavra agora, o apóstolo Cristiano Miranda. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui de novo com vocês, Cristiano, do Ministério Sonho de Deus aqui de Taubaté. Queria primeiramente agradecer ao meu amigo Pastor Chori, pela confiança, pelo convite para poder estar participando com vocês dessa escola, ministrando essa aula sobre teologia contemporânea. Nós já tivemos 2 aulas, espero que apesar de um conteúdo direto, objetivo, possa ter sido elucidador e possa ter contribuído para a compreensão desse assunto com vocês. Hoje nós vamos procurar trazer uma realidade a partir daquilo que nós vimos nas aulas anteriores, do que a teologia contemporânea produziu nos últimos séculos e, consequentemente, na nossa maneira de ser igreja e na nossa maneira de crer atualmente. As influências da teologia, na verdade, elas não se restringem ao campo teológico ou à igreja. Se você observar, até no próprio estudo da teologia contemporânea, você percebe que a teologia sempre esteve diretamente ligado à cultura das nações. Se você percebe, por exemplo, a maneira da colonização e da legislação, dos fundamentos da política americana, estavam diretamente às crenças teológicas, diretamente ligado e conectado às crenças teológicas daquele povo. Quando você vê a Revolução Francesa e todo o movimento que ocorre na França naquela época, está completamente ligado ao pensamento teológico daquela época. Então hoje, de fato, nós vivemos a consequência de uma racionalização da fé. E essa racionalização da fé, ela tem origem nesse estudo da teologia contemporânea. Vivemos os resquícios atuais de movimentos que se iniciaram antes de nós. E entre esses movimentos, eu gostaria de utilizar como expressão da nossa aula de hoje o tema Os Substitutos de Cristo. Os Substitutos de Cristo foi o tema encontrado para que a gente pudesse expressar tudo que a teologia, de maneira negativa, trouxe para a fé cristã nos dias que nós estamos vivendo. Então nós vamos pegar um pouco esse viés prático das consequências de uma teologia racional que se distanciou da realidade do Espírito. O que Paulo fala sobre a letra que mata quando se separa do Espírito que vivifica. Amém? Então eu quero mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês que está assistindo essa aula em formato digital. Mais uma vez me colocar à disposição através das redes sociais que eu já passei para vocês nas últimas aulas, Cristiano Miranda AP, e eu posso me colocar à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer curiosidade que eventualmente vocês queiram ali. A gente pode estar utilizando isso como ferramenta para uma comunicação, tá bom? Se você me permite, vamos estar orando para iniciar essa aula, para que o Espírito Santo nos conduza e que seja uma aula que possa não só ministrar a você entendimento, mas ao teu espírito vida. Amém? Senhor, nós te damos graças por mais uma vez podermos nos reunir como igreja, ainda que através dessa ferramenta digital, mas que a palavra liberada nessa tarde, nesse estúdio, possa chegar à vida de cada um dos meus irmãos que vão receber como vida no teu espírito. Que o Senhor tenha liberdade de se mover através de cada palavra.
e que não haja impedimento na comunicação, que não haja ruído na comunicação. Eu apresento essa aula diante do Senhor e te dou graças pelo privilégio de poder servir os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre esse assunto bastante interessante, atual, os substitutos de Cristo, e eu gostaria de começar lendo com vocês aqui Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto bastante conhecido, mas conforme eu estou compartilhando com vocês aqui o meu esboço para que vocês possam me acompanhar, eu acho que fica mais fácil, né? Mas nós estamos vivendo dias onde de fato se tornou complicado compreender coisas simples. São tantas coisas acrescentadas à fé cristã, há tanto acesso a conhecimento e informação, há tantos educadores e pregadores trazendo instruções na internet e muitas delas divergentes umas das outras, que nós acabamos vendo um grupo de pessoas que pode escolher seus mentores de acordo com seus anseios. E isso é um perigo, né? O livro de Judas no Novo Testamento fala do perigo daqueles que se autoapacentam, que buscam as palavras que caem como uma luva no seu coração. Então, quando você tem a possibilidade de escolher de onde vem a instrução, você filtra aquilo que te satisfaz a tua alma, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, somente da centralidade de Cristo como o plano eterno do Pai, de Cristo como a realidade atual da igreja, de Cristo como a fonte de toda transformação de natureza, parece que tudo isso é muito pouco, né? Eu me recordo, e eu tenho falado muito da centralidade de Cristo nos últimos anos, e eu me recordo que uma certa vez na igreja eu fui ministrar e comecei falando assim: hoje eu vou falar mais uma vez daquilo que eu amo falar, eu vou falar a respeito de Cristo. E eu olhei, umas pessoas fizeram assim, com a cara. E eu falei assim: olha, quando falar de Cristo se torna para você algo cansativo, então nós temos de fato um problema. Porque a gente se habituou com uma cultura de trazer para dentro da igreja tantos assuntos que fogem da realidade, da centralidade de Cristo, que hoje, quando você tenta trazer de novo a cultura de Cristo como fundamento principal de tudo, às vezes se torna desconfortável para muitas pessoas que foram criadas em outro sistema. E eu até escrevi aqui que isso é mais ou menos como uma pessoa que passou a vida caminhando de muleta, né? Quando ela é curada, é difícil se adaptar à ausência da muleta. E eu tive uma situação como essa porque eu operei meu joelho 2 vezes, né? Eu rompi o ligamento jogando futebol, e todas as vezes na recuperação a sensação que eu tinha é que eu tinha... até minha esposa é fisioterapeuta, ela tem me falado que ultimamente não se tem utilizado muleta na recuperação dessas cirurgias no joelho, né? Mas quando eu operei ainda era. E a realidade é que você começa a se acostumar com aquilo, você fica algumas semanas e parece que nunca você vai se sentir seguro caminhando sem aquelas muletas, né? E quando nós vamos criando muletas na nossa fé, e alguém chega para você e fala: você não precisa disso, né? A sua vida não depende dessas muletas. É a mesma sensação, parece que nós nunca vamos conseguir exercer ou vivenciar um evangelho sem as muletas que foram acrescentadas a ele. Mas dentro desse conceito da teologia contemporânea, que nós pudemos ter uma perspectiva geral do que aconteceu nos últimos séculos e as intercorrências que tivemos na igreja, hoje eu queria poder compartilhar com vocês algumas realidades que foram acrescentadas à nossa fé e que são extremamente perigosas na nossa compreensão do Evangelho e na nossa vivência do Evangelho. Porque estar em Cristo é compreender que todas as coisas cooperam para o seu propósito e não para o nosso. E aqui eu falo especificamente desse texto que nós começamos a ler.
né? Sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse propósito aqui é o propósito do Senhor. Essa palavra propósito, ela foi um pouco distorcida na nossa compreensão como cristãos, porque muito se fala a respeito, você já deve ter ouvido pessoas assim, curiosas para saber, pastor, eu gostaria de saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Não, nós temos um propósito de Deus e dentro desse propósito de Deus, a minha vida flui em direção a Ele. É como um rio. Um rio é o propósito eterno de Deus. E os afluentes desse rio que correm em direção a esse rio, eles correm em direção ao propósito que é o propósito de Deus. Então nós somos apenas afluentes correndo em direção ao rio maior. A vida não se trata de um propósito pessoal, mas do propósito de Deus, através do qual a minha vida contribui para esse propósito de Deus. E isso é a base para a gente compreender que muitas coisas na nossa vida estão relacionadas. Eu vou deixar a tela assim para que vocês não leiam agora. Estão relacionadas à nossa necessidade de ter o controle. Né? E eu me recordo que eu tive 2 viagens que me chamaram muita atenção um tempo atrás, que foram praticamente no mesmo semestre. Numa eu estava indo para Itajaí, nós íamos visitar uma igreja de um amigo e nós fomos eu fui com alguns ministros aqui da casa e nós fomos num carro. E, irmãos, pensa numa viagem que eu entrei no carro, deitei e dormi, foi super tranquila, né? E no mesmo semestre eu fiz uma outra viagem a Cuba, né? E quando eu fui a Cuba, eu fui junto com a minha esposa e com uma profeta aqui da casa, havia uma conferência para mulheres e um trabalho também que seria realizado com os homens. E quando eu cheguei naquela nação, a gente estava ali com alguns materiais que nós iríamos compartilhar com eles, que estávamos levando para eles. A nossa mala estava carregada de CDs, de Bíblias e enfim. E quando nós chegamos lá, tivemos que cruzar, né, a ilha de ponta a ponta. A gente chegou no aeroporto e a cidade onde a gente iria ministrar era no outro extremo. E quem foi me buscar era um pastor que eu não conhecia, né, num carro como todos os carros daquela nação, num estado muito ruim, uma estrada bastante perigosa porque não tinha sinalização, as pessoas não tinham nem a faixa correta e uma situação assim meio complicada, né? E a gente chegou, era basicamente 11 horas da noite e a gente viajou até as 4 horas da manhã. E a responsabilidade e a falta de conhecimento daquela pessoa e para onde eu estava indo me fizeram permanecer, mesmo cansado, acordado a noite toda naquela viagem, enquanto a minha esposa e a profeta Camila, que estavam conosco, dormiram o tempo todo. E essa analogia, ela tem o seguinte intuito: mostrar para vocês que, de fato, a gente só descansa quando a gente confia em quem tem o controle. Na primeira viagem, eu fui com um irmão aqui da casa que eu conhecia, sabia a responsabilidade que ele tinha ao dirigir, sabia para onde nós estávamos indo e aquilo me deu tranquilidade para deitar e dormir. Na outra estrada eu não conhecia quem estava dirigindo, não conhecia a estrada e ainda tinha que responsabilidade de cuidar da minha esposa e da nossa amiga. Então aquilo me fez ficar atento e tenso o tempo todo. Na nossa vida acontece a mesma coisa, né? Quando nós temos uma dificuldade de compreender as realidades espirituais, o que é o descansar em Cristo, né? Nós, na verdade, queremos preservar e manter o controle nas nossas mãos, porque nós estamos dizendo, eu não tenho segurança suficiente quando eu não estou no controle. Só que isso é muito complicado, porque o Evangelho é um processo onde Deus arranca o controle das nossas mãos para que Ele possa ter o controle das nossas vidas. Por isso é muito desconfortável para muitos de nós, quando começamos a caminhar com Cristo, que vários processos começam a acontecer e a gente não entende. Não sei se você já passou por isso, de você falar assim, nossa, mas parece que eu perdi o controle de tudo. Muitas vezes é o Senhor trabalhando em tua vida,
para que ele possa se transformar na sua fonte de total descanso, né? E quando nós não temos esse alinhamento interno, quando nós não temos essa segurança interna, quando nós não temos essa confiança no Espírito, aquilo que nós não controlamos por dentro, nós queremos controlar por fora. Isso é a base de toda pessoa manipuladora, isso é a base de toda pessoa que é insegura. A falta de equilíbrio e de controle interno faz com que a gente tenha a necessidade de produzir controle externo, criando estruturas, tentando fazer, executar, e isso vai nos produzindo um distanciamento muito perigoso, porque ao fazer, ao tomar nas nossas mãos a rédea das coisas, nós vamos tentando produzir elementos que possam suprir essa nossa sensação de insegurança ou de impotência. E, na verdade, essa sensação é produzida pelo próprio Senhor, que tira algumas coisas do controle para que Ele se torne o nosso lugar de segurança. Mas a gente reluta contra isso. A gente trabalha contra Deus, tentando novamente criar os elementos onde nós possamos nos sentir seguros. Mas a realidade da nova aliança, a realidade do novo pacto, é que fatalmente todos aqueles que querem caminhar com Cristo e viver a plenitude da vida no Espírito vão precisar experimentar um lugar de renúncia e de entrega, principalmente das suas próprias vidas. E nisso existe uma diferença muito clara da teoria para a prática, entre aqueles que buscam para si e aqueles que se entregam e entregam seus interesses. E aqui eu falo da diferença do Cristo ressuscitado e do Cristo crucificado. Essa expressão é utilizada nas Escrituras e às vezes elas passam desapercebidas diante de nós. Qual é a realidade? Por que a Bíblia fala que Paulo anunciava Cristo e a Cristo crucificado? E qual a diferença das expressões que nós muitas vezes vemos também na carta de Paulo do Cristo ressuscitado? Existem duas realidades dessa mensagem. Certa vez eu falei sobre isso para Leila, porque o meu pastor, o apóstolo L, que também é meu sogro, ele usa muito a expressão do Cristo ressuscitado. É uma revelação no seu espírito e ele fala muito de manifestarmos esse Cristo ressuscitado. E eu falei para Leila, que é minha esposa, eu falei assim, nós precisamos entender a diferença de manifestar o Cristo ressuscitado e ministrarmos e pregarmos e anunciarmos o Cristo crucificado. E na hora ela olhou para mim e falou, não entendeu, ela falou assim, ela achou que eu estava fazendo uma crítica ao pai dela, e eu não estava fazendo, né? Eu estava simplesmente explicando que são dois públicos diferentes para duas mensagens distintas. Quando nós anunciamos o Cristo crucificado e quando nós manifestamos o Cristo ressuscitado, nós precisamos diferenciar os dois públicos. E eu quero ler para vocês alguns textos que mostram isso, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23 diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aqui Paulo já dá um panorama para quem ele pregava o Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Então Paulo tinha a missão de anunciar o evangelho aos gentios. Ele foi um homem conduzido pelo Senhor a um processo de morte e ressurreição. Vocês se lembram disso? Acho que até falei nas aulas passadas da experiência com Paulo, da experiência de Paulo ao conhecer a Cristo, os seus olhos naturais se fecharem para que os seus olhos espirituais se abrissem. Ele foi conduzido por um processo de morte do eu para que a vida de Cristo fosse formada nele, a tal ponto que ele chega a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Será que isso foi exclusividade para Paulo ou isso tem a ver comigo e com você hoje? Evidentemente tem a ver comigo e com você hoje. Esse é o alvo para todos nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse processo precisa ser conhecido para que nós possamos experimentá-lo. Esse processo de morte e ressurreição. Porque o apóstolo Paulo, de fato, foi o apóstolo que mais conheceu a realidade, mais provou da realidade da nova aliança, do novo pacto. Então ele sabia que era impossível uma experiência com Cristo, com o Cristo ressuscitado, com o poder da ressurreição, sem que antes a pessoa conhecesse a realidade da cruz. Então por que ele pregava a Cristo e a Cristo crucificado? Porque havia um alvo, levar os gentios a conhecer Cristo através da cruz, porque se eles fossem incluídos na morte de Cristo, também seriam incluídos na sua vida. Então, quando nós falamos do Cristo ressuscitado, nós estamos falando para pessoas que já nasceram de novo, que já tiveram uma experiência com a cruz. Quando nós falamos do Cristo crucificado, nós estamos falando para aqueles que precisam conhecer o Senhor, experimentar a morte do eu, porque através da morte do eu, nós podemos experimentar o poder da ressurreição. E ainda hoje, essa é a nossa realidade. Nós precisamos seguir anunciando o Cristo crucificado, pregar a necessidade da cruz, o poder de aniquilar o pecado através da crucificação de Cristo. E para aqueles que estão em Cristo, que conheceram a sua morte, né, como eu disse, resta a responsabilidade de que Ele nos governe por completo e assim a gente possa manifestar a vida do Cristo ressuscitado, que é o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E nesse texto é interessante, porque Paulo fala assim, se já ressuscitaste com Cristo, né? Eu até escrevi aqui, ó, se já ressuscitaste, por quê? Porque muitas vezes a gente está falando para um público que está ouvindo a palavra, mas ainda não experimentou a ressurreição. Ainda não nasceram de novo. Eles estão presos a uma estrutura de conhecimento teológico. E a gente vai voltar aqui o gancho da teologia contemporânea. Tem muitas pessoas hoje, e eu creio que não é o teu caso que está acompanhando essa aula, que buscam a teologia simplesmente como fonte de conhecimento e informação, mas não há vida impartida, não há transformação interior. Então Paulo fala a esse público que ouvia a palavra, mas não experimentava através da cruz o poder da ressurreição. Então ele fala assim, se já ressuscitaste com Cristo, então nós buscamos as coisas do alto. Não faz sentido eu buscar a Cristo para simplesmente a realização das coisas naturais da minha vida. O evangelho que busca a Cristo para somente atender às suas necessidades pessoais é o que a gente viu na última aula. Isso tem base na teologia da prosperidade. O colocar Deus na parede para a solução dos meus interesses. Então, Paulo tinha ciência que havia uma classe de cristãos que não tinha experimentado a Cristo na sua morte e, consequentemente, uma nova vida. E quando nós não conhecemos Cristo através da cruz, nós vamos perigosamente criando um evangelho racional. Por quê? Porque é o evangelho que nasce a partir de uma mente adâmica. E a realidade de Adão está centrada na árvore do conhecimento. E qual é esse evangelho adâmico? Ele é fruto das nossas experiências, dos nossos achismos, dos nossos estudos e das nossas influências teológicas e filosóficas. E assim surgem os substitutos de Cristo.
é tudo aquilo que nós não experimentamos através da cruz, mas através das nossas experiências pessoais, através dos nossos estudos, nós vamos acrescentando de uma forma sutil a mensagem do Evangelho. Não daquilo que foi nos revelado pela fé, mas daquilo que nós testamos em laboratório, sabe? Aquele conhecimento que foi... que nasceu através de uma racionalização, através de um estudo, mas não através da vida. E dentre tantos outros substitutos de Cristo, existe um grande perigo que se chama imaginação. Eu coloquei aqui até um exemplo que eu tive anos atrás com o Reinaldo Azevedo da Jovem Pan. E eu queria que você guardasse essa frase. O nosso maior problema não é o desconhecimento, mas a imaginação. Por quê? Quando nós reconhecemos que não conhecemos algo, nós temos um vazio que pode ser preenchido. Eu me lembro que ainda jovem, fazendo faculdade de engenharia, eu tinha uma fome pela presença de Deus. Eu tinha sede por conhecer ao Senhor. Eu tinha um vazio que precisava ser preenchido. Então foi fácil, quando eu me encontrei com Cristo, eu me render por completo. Agora eu percebo hoje em dia que tem pessoas que elas vão preenchendo essa fome, essa sede por Deus, com aquilo que eles imaginam ser Deus, e daí é um perigo. Sabe por quê? Porque quando você preenche esse vazio com o fruto da imaginação, você preencheu esse espaço, então você se sente tendo preenchido um vazio que passa a ser ocupado não pela verdade, mas por aquilo que você imagina ser a verdade. Então você criou um substituto da verdade, um substituto de Cristo. E a imaginação, ela nasce também de uma raiz teológica. Porque o que é a teologia, senão um homem tentando explicar a Deus? A teologia basicamente é isso. O homem tentando explicar a Deus. Agora, Deus não se explica, Deus se experimenta. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus precisa ser experimentado, Deus precisa ser vivido, Deus precisa ser desfrutado. Então, essa teologia que não nasce do Espírito, mas que nasce só do conhecimento, e eu digo só porque o conhecimento em si não é ruim, mas o conhecimento na raiz errada. E qual é a raiz errada? A árvore do conhecimento. Porque existe a árvore da vida. E eu posso buscar na árvore da vida também o conhecimento, mas esse conhecimento não é morte. E eu coloquei aqui para ilustrar uma experiência que eu tive anos atrás. Eu ouvia muito um programa da Jovem Pan todos os dias quando eu vinha embora, às 6 horas da tarde, e esse programa estava sempre com esse apresentador, o Reinaldo Azevedo. E ele sempre muito intenso nas discussões, e ele muito forte nos seus argumentos. E naquela época não tinha YouTube, não tinha televisão, e eu nunca tinha visto o rosto do Reinaldo, nunca tinha visto a pessoa do Reinaldo Azevedo. E é muito interessante, não sei se você já passou por isso, quando você vai ouvindo alguém que você nunca viu, você vai criando uma imagem de como você acha que é a pessoa. Irmãos, e eu ouvindo tanto ele, a força com que ele debatia, com que ele argumentava, eu criei a imagem para mim do Reinaldo Azevedo de um homem forte, de um homem, não sei, na minha cabeça, na imagem que eu criei, um cara grande, forte, contundente. E eu me lembro que um dia eu estava em casa e um programa de entrevista falou: nós temos hoje aqui, eu nem estava vendo, era a minha esposa que estava assistindo, ela falou assim, e estava no programa falando assim: hoje nós vamos estar recebendo aqui o Reinaldo Azevedo. Eu corri lá para ver, falei: pô, quero ver quem que é. Quando eu olhei, eu fiquei tão frustrado, porque para mim era tão oposto ao que eu criei na minha imaginação, a figura de um homem já mais frágil, mais fraco, usando um chapéuzinho, né? E por que isso é uma ilustração só para você guardar o que eu estou falando? Porque o problema da imaginação é que você substitui a realidade por aquilo que você pensa na sua cabeça como é. Então,
muitas vezes nós vemos teólogos que se familiarizaram com as palavras de Deus, mas não conhecem a luz que pode iluminar o interior, que é Cristo. E sem a luz que é Cristo, essa imaginação, ela entrará em ação substituindo ao Senhor por aquilo que você pensa ser o Senhor. É a chamada fé racional. É aquilo que você pensa na sua mente, nas suas estruturas de pensamento, como deve ser o Senhor, através do que você estudou, das suas experiências de vida, daquilo que te falaram. E a revelação do Senhor, ela não pode ter outra fonte a não ser o Espírito. É através do Espírito que nós conhecemos ao Senhor. E muitos que utilizam a imaginação do que pensam ser o Senhor, acabam criando um evangelho próprio, respaldado, muitos em teses bem elaboradas, estudos e conhecimento, porque normalmente quem tem essa experiência de criar um evangelho pessoal a partir de sua própria experiência, ele nasce dessa raiz adâmica, e essa raiz adâmica tem sempre os mesmos elementos. Algo que satisfaça as nossas necessidades pessoais e que faça sentido para a nossa mente natural. Então você ouve e fala assim, nossa, é interessante o que ele está falando, faz sentido. Mas muitas vezes, para caminhar com Deus, o evangelho não vai fazer sentido. A teologia, ela não é capaz de trazer sentido às realidades bíblicas. Tem coisas que não fazem sentido. Assim como toda a construção da história feita por Deus não faz sentido. Você vê, por exemplo, a muralha de Jericó sendo derrubada no grito. Quando, em outro momento, você vê Deus utilizando dessa estratégia para derrubar uma muralha? Ou para vencer uma guerra? Nunca mais. Quando você vê Jesus, por exemplo, curando o cego, para um, ele manda cuspir na terra, ele gospe na terra, faz lodo, passa no olho da pessoa, no outro ele impõe as mãos, ele nunca fazia da mesma forma. Sabe por quê? Porque Deus, ele é soberano, Deus é uma pessoa, não é uma estrutura teológica pronta, não é uma caixinha de fósforo que a gente pode encaixar os nossos pensamentos em algo pré-formatado. E nós muitas vezes queremos dar respostas prontas para todas as situações da vida, onde esse Deus dinâmico, que tem seus fundamentos eternos, mas as suas movimentações e a sua maneira de interagir com cada pessoa é única. Porque ele não cria bando, ele cria filhos com identidade únicas. Então, nós precisamos entender que o evangelho não está para satisfazer as nossas necessidades pessoais e nem para atender e fazer sentido para a nossa mente natural. Provérbios 23, versículo 7, a parte 1 diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. A imaginação é tão perigosa que ela tem o poder de determinar a realidade da tua vida. A imaginação de quem é Cristo, a imaginação do que é ser igreja, a imaginação daquilo que eu acho que é a minha responsabilidade no corpo de Cristo, tem tomado a realidade dos nossos púlpitos nas mensagens atuais. Por quê? Porque tudo vai nascendo a partir da imaginação. Eu até escrevi aqui o Antigo Pacto, é um pacto de sombras e figuras, é como um livro de receita. Já o Novo Pacto, que ele é 100% espiritual, é como se fosse o prato posto para ser servido e provado. Então, se nós não entendemos as realidades do Antigo Pacto, que é a somatória de todos os pactos feitos entre Deus e os homens, e o Novo Pacto, que é superior a todos os que antecederam, que a movimentação de Deus no Novo Pacto é diferente como Deus se movia nos antigos, a gente vai começar hoje, ao invés de desfrutar do prato que está servido, ficar querendo simplesmente apreciar o cardápio. Não, irmãos, nós estamos num tempo onde nós precisamos desfrutar que o prato está colocado à mesa. Cristo está disponível para ser provado como vida, para ser experimentado, para que ele se torne um contigo, para que ele venha habitar em você e absorva a sua vida por completo, ao ponto que eu e você possamos dizer, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Qual é a minha teologia? A minha teologia é a vida de Cristo fluindo, é a vida de Cristo me governando. A Bíblia fala, eu tenho a mente de Cristo, os meus pensamentos já não são meus, já não tem como fundo
atender aos meus interesses, mas ao propósito eterno do Pai. Quem não provou, quem não experimentou, continua fazendo conjecturas daquilo que ainda é uma teoria. Então, com isso eu finalizo aqui o primeiro subelemento que a gente precisa estar atento como substituto de Cristo, que é a imaginação. Amém? A imaginação não pode ser algo que norteie os nossos pensamentos com relação ao Evangelho. O Evangelho ele nasce de espírito e vida, não de uma imaginação. Outro elemento extremamente nocivo que a teologia contemporânea também estuda é o crescimento das inúmeras denominações evangélicas nos últimos anos. O que produziu no nosso meio, que é o chamado espírito denominacional. Pessoas que se dividiram novamente em tribos, que defendem suas tribos, que não entendem a realidade do corpo de Cristo, que não entendem a realidade do reino de Deus. Parecemos uma colcha de retalhos, cada um com seus próprios objetivos, cada um defendendo a sua placa, o seu nome e seus interesses. Né? E hoje, mais do que qualquer momento da história, essa realidade é perceptível. A quantidade de pessoas que se apoiam num nome, num título, mas desconhecem a Cristo. Por quê? Porque a religião é pura vaidade, porque tem os seus fundamentos numa edificação visível. Então, o que faz da religião algo de tanta vaidade e tanta superficialidade? Ela está presa em realidades visíveis. E as realidades visíveis são a base dos pactos passados. O novo pacto ele nasce de uma realidade invisível, né? Porque o invisível é eterno e o que é visível é temporal. Tudo que é visível é temporal, mas o novo pacto é superior ao antigo porque ele é invisível e ele é eterno. Então, quando você vê a religião se apoiando no que é visível, ela está se apoiando em algo temporal. Quando nós utilizamos as estruturas de prédios, a quantidade de pessoas, seguidores em redes sociais, tudo aquilo que é mensurável numericamente, tudo que é visível aos nossos olhos, como elemento de aferição, de avanço e de crescimento, nós estamos utilizando elementos frágeis, porque na verdade todo avanço e crescimento da igreja, ele precisa ser medido pelo avanço de Cristo nas nossas vidas. E Romanos capítulo 2, versículos do 17 ao 21, Paulo alertava sobre a intercorrência desse espírito denominacional desde o início da igreja. Olha o que Paulo diz aos romanos. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, sabes a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furta? Paulo está falando aqui daqueles que tinham se convertido a Cristo, mas ainda continuavam com orgulho das suas raízes, né, judaicas. Esse espírito é o mesmo espírito que hoje nos prende a nos orgulhar, a bater no peito e falar assim, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou da Igreja Cristã do Morumbi, eu sou do Ministério Sonho de Deus. E a gente parece que vai colocando as placas denominacionais acima da realidade do que é ser parte do corpo de Cristo. Isso pode parecer, às vezes, exagerado na maneira que eu estou colocando, mas é sutil e perigoso. O espírito que Paulo observava aqui quando escreveu Romanos é esse espírito que faz com que as pessoas se gloriem em títulos, né? Como eu acabei de falar, no tamanho e expressão das suas denominações e passam a deixar desapercebido, excluído, substituído o avanço de Cristo por essas realidades. Né? O avanço de Cristo por essas realidades.
E a pergunta que eu te faço hoje é: que tipo de cristão é você? Você tem conduzido a sua vida por uma aparência? Você ainda se apega às formas externas? Ou, de fato, o que tem conduzido sua vida hoje é uma realidade interior? Uma verdade inegociável. Seu alvo é o reino de Deus ou o crescimento numérico e a projeção de uma instituição? Seus interesses são pessoais ou seus interesses são coletivos? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras. Você tem nome de que está vivo, mas está morto. Olha que interessante. Tem nome de que está vivo, mas está morto. O espírito denominacional é mais uma dessas vertentes, ramificações que se iniciaram através dessa natureza adâmica buscando conhecimento. Deus havia avisado que se ele comesse daquele fruto, certamente morreria. Porém, Adão, ele passa a desconhecer o significado da morte, porque aparentemente, depois de ter comido o fruto, ele continuava vivo. Ele não entendeu que Deus estava falando de uma realidade espiritual. Ele falou: pô, eu comi e continuo vivo, né? E essa realidade lá de Gênesis é retratada em Apocalipse novamente. Uma igreja com muitas obras, uma igreja com muita atividade e que aparentava estar viva, mas o Senhor olhava e falava assim: não, você está morta. Então preste atenção, muitas das coisas que nós olhamos hoje e têm aparência de vida, para Deus já estão mortas. Se a nossa perspectiva for natural e não eterna, a nossa capacidade de avaliar aquilo que de fato é relevante para Deus vai ser muito frágil, porque Deus olha a partir de uma perspectiva eterna, e aquilo que para Deus tem vida é diferente do que muitas vezes nós achamos que tem vida, porque nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. Então, às vezes, a igreja com muitas obras pensava estar viva, mas estava morta. E o perigo desse espírito denominacional é que ele disfarça a vida, ele imita a vida. As pessoas acreditam que estão agradando a Deus, mas estão, na verdade, diante de um bezerro de ouro, de um substituto de Cristo. Eu me recordo quando nós nascemos como ministério, né, 15 anos atrás, a idade do Ministério Sonho de Deus, o Senhor nos deu uma palavra clara: vocês não serão uma denominação. E o Senhor nos proibiu de plantar igrejas em outras cidades. E o Senhor nos falou assim: vocês cuidem como igreja, porque a igreja tem a ver com a cidade onde ela está inserida, né? É a igreja de Tessalônica, é a igreja de Éfeso, sempre foi assim. A igreja tem uma realidade local, com dimensão mundial. E o Senhor falou: cuidem da cidade de Taubaté e sirvam ao meu corpo no mundo todo. E é isso que nós temos falado. E isso nos preserva de um espírito denominacional. Nós não temos nenhum Ministério Sonho de Deus em outra cidade, mas nós servimos ao corpo de Cristo e nós temos mais de 100 igrejas conectadas ao Ministério Sonho de Deus. Os pastores dessas igrejas caminham conosco como filhos espirituais. Nós cuidamos, apoiamos, servimos a várias igrejas no Brasil e no mundo, porém cada uma com a sua identidade, cada uma compreendendo a realidade da cidade e da localidade onde eles estão. Porque a igreja, ela é como um vinho, a igreja não é como um refrigerante. Um refrigerante, se você pega, por exemplo, a Coca-Cola, você toma aqui no Brasil e toma lá na Austrália, você vai estar tomando o mesmo refrigerante. Porque ele é produzido de forma igual, com os mesmos componentes em todos os lugares do mundo. Agora, o vinho não. O vinho tem a ver com a qualidade da terra, o vinho tem a ver com a incidência do sol naquele lugar, tem a ver com o clima, tem a ver com a uva, porque o vinho está ligado à localidade. Então, a igreja, ela não pode ser como um refrigerante que você replica, que você usa como uma franquia, uma marca. Aquilo que deu certo aqui, deixa eu implantar em outro lugar do mundo. Não. A igreja é o corpo de Cristo, que tem a sua peculiaridade para atingir a cultura e a realidade de uma nação, de uma cidade ou de um povo. Então, o espírito denominacional, ele disfarça a vida, ele imita a vida. E a gente precisa estar muito atento, porque se a imaginação é um espírito, se a imaginação pode se tornar um substituto de Cristo,
eu posso te afirmar que o espírito denominacional tem sido um grande substituto de Cristo. A gente troca a vida de Cristo por um ativismo religioso e a gente acha que tem a vida. Igual a frase que eu coloquei aqui, quando muitas vezes nós estamos diante de um bezerro de ouro. Esse outro ponto que, como substituto de Cristo, é muito forte, que é a justiça própria. Vamos ler juntos Romanos capítulo 10, versículos 3 e 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Esse texto aqui ele é muito mal interpretado, né? Quando fala assim, o Cristo é o fim da lei, a gente chegou a mencionar dentro das duas aulas anteriores de teologia contemporânea a respeito da hipergraça. Muitos pregadores da hipergraça colocam esse texto como Jesus falando aqui, como Paulo falando aqui, que quando chega a Cristo, acabou a lei. Cristo é o fim da lei. Mas o que está nesse texto não é fim como final, é fim como finalidade. Então, Cristo é o fim da lei. Cristo é a finalidade da lei. Por quê? Porque a lei foi como um aio. A lei apontava para Cristo. Então, Cristo não vem eliminar a lei, ele veio cumprir. Ele veio mostrar ao homem que na força própria, na justiça própria, é impossível. Mas quando nós passamos pela cruz e experimentamos a vida de Cristo, nós podemos em Cristo cumprir a lei. Então ele não está abolindo a lei, ele está cumprindo a lei, o que é bastante diferente. Agora, quando nós não entendemos isso, nós começamos a entrar num lugar de justiça própria, que a lei acabou, agora as minhas obras, as minhas ações, aquilo que eu faço tem sentido. Eu crio um substituto dos mais perigosos de Cristo. E eu acabo utilizando da justiça própria no meu casamento, né? Até com relação à situação de pecado, seja ele adultério, seja, enfim, qualquer que seja a realidade que nós possamos estar falando de situações fora da palavra. Como assim, Cristiano, eu não estou entendendo, né? Eu tenho aconselhado pessoas todos os dias, né? Tenho gastado, investido, vamos dizer, melhor colocando assim, a minha vida. E eu tenho 25 anos junto com a minha esposa, com a Leila. A Leila se casou comigo, ela tinha 18 anos de idade. Nós temos um casamento que é o maior presente de Deus na minha vida, aquilo que a gente pode desfrutar, a realidade que nós podemos viver como família. E muitas vezes eu tenho que aconselhar pessoas que estão passando por uma situação de adultério, pessoas que estão enfrentando situações de pornografia. E quando eu me deparo com cada uma delas, eu não posso olhar para aquilo que eu vivo no meu casamento e me sentir melhor do que essas pessoas. Eu não posso olhar as áreas que vão bem na minha vida e achar que por causa disso eu estou numa posição superior aos outros. Quando eu olho para alguém a partir daquilo que eu acho certo em mim e analiso o outro ou olho de uma maneira superior, eu estou atuando a partir de uma justiça própria. Por quê? Porque quando eu entendo a cruz de Cristo, eu entendo que a cruz nivela. Reis e ladrões estão juntos na cruz. Porque ali é o fim de toda a lei, é o fim de todo esforço pessoal. Todos nós precisamos chegar a esse lugar onde reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, onde nós percebemos que nós não merecíamos tamanho perdão. E aí tanto faz, né, o adúltero que teve um caso de traição ou aquele que apenas olhou, aquele que está enfiado em pornografia ou aquele que já passou por uma situação de assassinato. A graça de Deus, ela é chocante porque ela é incompreensível pela justiça própria. Por isso a justiça própria ela é tão perigosa, porque ela começa a criar elementos que tentam substituir o sacrifício perfeito de Cristo, que nos iguala, que nos chama a uma realidade de unicidade, nos tornamos um em Cristo.
Porque o que me torna agradável a Deus não são os meus atos de justiça, mas Cristo em mim. Se os meus atos de justiça substituem a Cristo, então eu devo pegar todos esses atos de justiça, toda essa bondade que me faz me sentir superior, colocar num saco e lançar no lixo, no mesmo lugar onde foram lançados meus pecados. Se os meus atos de bondade me fazem me sentir superior a alguém, ele é tão pecado como qualquer outro pecado. Pois, como disse um autor, que inclusive eu já falei para o pastor Choro que eu quero apresentar, o Lucas Marques, é um grande amigo meu, Deus não olha o meu passado para planejar o meu futuro. Mas o problema é que nós insistimos muitas vezes em olhar e avaliar e validar pessoas a partir do seu histórico, do seu currículo espiritual. Mas Deus, ele nos olha a partir do Espírito. Isso não quer dizer que a igreja é um lugar de vale tudo. Venha do jeito que você quiser e permaneça do jeito que você quiser. Não, venha do jeito que você quiser, mas permita-se ser transformado pelo poder de Deus. Um lugar onde todos aqueles que estão dispostos a se arrepender e se apropriar da obra da cruz vão ter a oportunidade de começar uma nova história. Então nós não podemos continuar apoiando a nossa visão, os nossos relacionamentos nos méritos da justiça própria, mas na cruz, que pode nos fazer entender tamanho perdão. Por isso a palavra de Deus diz que a quem muito é perdoado, quem mais é perdoado, mais ama. Você lembra daquele texto onde Jesus está na casa de Simão, o fariseu? Ele é convidado para ir lá e de repente aquela mulher chega por trás de Jesus, derrama um vaso de alabastro sobre ele, unge seus pés e começa a derramar lágrimas sobre ele e enxugar os seus pés com os seus cabelos. E Simão, que era fariseu, um homem respeitado, ele pensa, diz a palavra assim, ele fala consigo mesmo, ele pensou, se esse homem fosse profeta, ele não permitiria que essa mulher o tocasse, porque essa mulher é uma pecadora. E Jesus, vendo o pensamento de Simão, preste atenção, você pode não ter atos de justiça própria, mas você pode ser um justiceiro na maneira como você pensa e julga as pessoas. E no novo pacto não é só o que você faz, é como você pensa. Simão não tinha feito nada, ele não discriminou, ele não falou nada para aquela mulher, mas ele pensou. Se Jesus soubesse, não deixava ela tocar porque ela é pecadora. E Jesus vai até lá, porque conhecia os pensamentos de Simão, e fala para ele assim, Simão, eu vou te contar uma história. Tinha um homem que devia 500 moedas, o outro devia 50. O credor chegou e perdoou ambos. Qual se tornou mais grato e amou mais aquele homem? E Simão falou assim, acredito que tenha sido aquele que devia 500. E Jesus falou, disse bem, porque quem muito é perdoado, quem mais é perdoado, mais ama. E daí ele falou assim, tá vendo essa mulher que você está dentro do seu pensamento recriminando? Eu cheguei na tua casa e você não me deu um copo de água, você não me deu água para lavar meus pés e essa mulher está me lavando os pés com as suas lágrimas. Você não me cumprimentou, você não me deu um beijo e essa mulher não para de beijar meus pés. Você não me deu nenhum tipo de atitude ou atenção de honra e essa mulher está aqui, né, se expondo. Por quê? Exatamente por aquilo que você a julga, pelos pecados que foram perdoados. E nesse texto fica muito claro que quando a gente não entende a dimensão do que é pecadinho e pecadão e a gente acha que a gente é melhor pelo nosso histórico de vida, a gente acaba entrando num campo de justiça própria. E quem entra no campo da justiça própria anula o sacrifício de Cristo, cria um substituto de Cristo, entra no campo da meritocracia e não entende que todos nós estamos no mesmo lugar, dependemos do perdão e precisamos ser inclusos na morte de Jesus para provarmos da sua vida. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Sim, na verdade também tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio
para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nesse texto de Filipenses, Paulo descreve qual é a verdadeira justiça. A justiça de Deus. Cristo como a justiça de Deus para nós, os crentes. Os crentes como justiça de Deus quando estão em Cristo. A redenção de Cristo é a base de toda a justificação. Que a única satisfação dos requisitos da lei e da glória de Deus está em Cristo. O Evangelho é poderoso porque nele está revelado a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a nossa justiça, não é a justiça própria. Romanos 1, 16, 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Porque nele se descobre. Como se descobre a justiça de Deus? Com os teus atos de justiça? Com as suas boas obras? Com as suas boas ações? Não. Se descobre a justiça de Deus pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justificação que vem de Deus acaba com todo o conceito humano de justiça. A palavra justificação, né? Justificação é a palavra dikaiosis. Significa o ato por parte de Deus através do qual declara um homem livre de culpa e aceito diante de Deus. É um ato de graça pelo qual Deus perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos em sua presença com base na justiça de Cristo que nos é imputada por fé. Isso é justificação. A justificação é a justiça de Cristo cumprindo através da sua morte e ressurreição toda a lei. Isso nos é imputado como nossa justiça pela fé. Não tem a ver com o que eu e você fazemos, mas tem a ver com o que ele fez por nós. Por isso que a Bíblia fala que na cruz nós fomos justificados. É em Cristo que nós somos justificados. É nele que nós somos santificados. Não está aqui anotado, mas um outro elemento muito mal compreendido é a santificação. A gente acha que a gente vai se aperfeiçoando, se tornando mais santo através das nossas práticas religiosas. Pelo tanto que eu leio a Bíblia, pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu jejuo, e a gente vai criando várias práticas e nós falando assim, nossa, eu estou num processo de santificação. Não! Eu não estou falando contra a vida de oração, eu não estou falando contra a leitura da palavra, eu não estou falando contra o jejum, eu estou falando que isso não pode substituir a santificação que só Cristo pode produzir. Porque na cruz nós fomos justificados e na cruz nós fomos santificados. A palavra de Deus diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos num ambiente de morte e ele nos reposicionou num ambiente de vida. Isso é santificação. É um processo que aconteceu no momento em que seus olhos se abriram, porque ele é imediato, mas ele também é progressivo. Nós somos imediatos. Eu normalmente explico santificação como a seguinte colocação, né? Imagina que você está mergulhado no rio Tietê. E daí o Senhor arranca você desse rio Tietê, que você estava ali por algum tempo, e te mergulha num rio de águas limpas e cristalinas. Isso foi imediato. Mas a limpeza de tudo aquilo que já estava enrustido em você, por causa daquela água contaminada, ela ainda tem um processo, até que essa água desse rio novo, essa água limpa, essa água viva, possa te lavar por completo. Esse é um processo, exatamente assim é o processo de santificação. Nós somos arrancados de ambiente e colocados em outro imediatamente. Então a santificação é imediata, mas ela também é progressiva, porque ela segue atuando em nós. Mas não depende das nossas práticas. Então, quando nós criamos essas práticas que tentam ocupar o lugar daquilo que Cristo produziu para nós, nós estamos construindo um substituto de Cristo. Um outro assunto também delicado e tem a ver com a teologia contemporânea são os elementos de culto. Quantas coisas mudaram nas liturgias dos nossos cultos nos últimos anos? Nós não precisamos nem vasculhar os últimos séculos, como a gente fez nas aulas anteriores. Veja os últimos 20, 30 anos da igreja, né? A música, por exemplo. Música se transformou em sinônimo de adoração.
E na Bíblia a música é apenas mais uma ferramenta que pode ser utilizada para adoração. E ela ocupou um papel em um lugar porque muitas vezes ela satisfaz a alma. Elas podem ser uma expressão de adoração, mas quando as suas letras, melodias e ministrações vierem carregadas da vida de Cristo. Nós tivemos uma escola de louvor e adoração recentemente aqui na casa e eu fiquei muito assustado conversando com alguns ministros falando de como se produz música hoje. Algumas das músicas mais cantadas hoje entre as igrejas são músicas que estão sendo construídas através de algoritmos. Pasmem, mas existem uns tipos de robôs que conseguem vasculhar, né, as redes sociais, as plataformas de música e pegar entre as músicas mais tocadas, mais ouvidas ou de maior sucesso, alguns elementos comuns de timbres, de ritmos, de palavras utilizadas, e eles vão criando toda uma estrutura para que você produza uma canção que vá se tornar comercial, né, e palatável a todos os gostos, né, que é o alvo hoje das produtoras. Essas músicas, elas nascem falando de Deus, mas elas já nascem prostituídas na sua motivação, porque o foco não é Deus, o foco é o comércio. E a música ocupou um espaço indevido na liturgia do culto. Hoje existem igrejas, existem denominações que trabalham a música como um elemento que ocupa a maior parte do culto. A plataforma é dada a pessoas completamente despreparadas e com uma vida completamente fora da presença do Senhor. Os microfones são dados a essas pessoas, elas estão exercendo influência sobre a igreja brasileira, porque a música ocupou um lugar na liturgia do culto que substituiu a vida de Cristo. Nós já não nos preocupamos mais se há uma vida de Cristo fluindo, desde que o músico, desde que a banda possa promover canções que agradem as pessoas e que atraiam pessoas. Isso é culpa nossa como ministros e líderes, criando diante dos nossos olhos substitutos de Cristo. O misticismo, tão presente hoje em grandes denominações, a dependência de fatores externos, os amuletos gospel. Nós estamos em tempos de uma pandemia e em meio a essa realidade vemos igrejas chamadas evangélicas vendendo feijão com poder para prevenir o vírus. A gente viu isso acontecer diante dos nossos olhos no Brasil. O que leva as pessoas a acreditarem nisso? O desconhecimento de Cristo. Quando a gente vê o quanto nós nos distanciamos de Cristo, o quanto a nossa teologia se distanciou da verdade, quando a gente vê que um absurdo desse pode ser aceito por um grupo de pessoas. Um outro elemento de culto bastante nocivo, que não é nocivo só hoje, mas Paulo já alertava sobre isso em várias das suas cartas, é o judaísmo. Paulo repreendeu os Gálatas muitas vezes a respeito disso. Olha o que diz Gálatas 3, 27 ao 29. Porque todos quanto fomos batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E agora não há mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Hoje Deus tem um povo que o representa sobre a face da terra, que é a igreja, o corpo do seu Filho. Estar em Cristo é estar fora da lei, no sentido de que eu não estou cumprindo, que eu não estou fazendo para ser, mas eu estou incluso naquilo que Jesus já fez. Isso é estar fora da lei. Eu estou fora do ambiente jurídico da lei porque eu estou em Cristo. E fora também das práticas da religião judaica. Você trazer para o culto elementos como o quipá, o talite, batismo no Rio Jordão, óleo consagrado do Monte Sinai, circuncisão, elementos do culto judaico à fé cristã, isso é um substituto de Cristo, porque não existe nenhum tipo de poder nisso. E quando você traz de volta, você cai na mesma exortação que Paulo deu aos Gálatas 2000 anos atrás. Gálatas capítulo 3, versículos 1 e 3 diz assim: ó insensatos Gálatas,
Quem vos fascinou a vós, cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito Santo, pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito. É pela carne que agora acabareis? Então Paulo alertava os Gálatas de trazer de volta aquilo que já estava eliminado a partir de Cristo. E a minha oração é para que essa aula possa contribuir para que você possa se despojar do velho homem em suas práticas religiosas. Que possamos ter mais luz na realidade do que é o Evangelho. E todos os elementos introduzidos pelo homem, como a imaginação, justiça própria, o espírito denominacional, esses elementos de culto, tudo aquilo que possa se tornar um substituto da vida de Cristo em você, possa ser discernido e percebido por você no Espírito. E que assim possamos seguir crescendo naquele que é o cabeça, o princípio e o fim, que é Cristo. Quero ler para vocês esse texto, Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 24, e com isso nós vamos estar concluindo a aula de hoje. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida. Irmãos, veja o que o apóstolo Paulo está alertando. Ele está falando de uma teologia que aparta da vida, que te deixa entenebrecido no conhecimento. Preste atenção, porque o alvo desse texto, quando fala dos 5 ministérios, é que nós possamos crescer em Cristo. E aqui Paulo dá um alerta que parece que ele está falando um resumo de tudo que nós falamos nas nossas últimas aulas da teologia contemporânea. É um alerta para que nós não venhamos a ficar entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e dureza no coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, se vocês de fato querem a Cristo, preparem-se para uma nova vida. A nova vida não é a sua vida melhorada, não é um tratamento para controlar os seus maus hábitos, não é uma teologia que te faça intelectual da fé, mas é essa vida zoe, a vida no Espírito, nova, empolgante, dirigida e controlada somente por Ele. Amém? Com isso, eu gostaria que nós pudéssemos estar encerrando a aula de hoje, mas eu queria, antes disso, estar orando com você. Queria estar orando, agradecendo mais uma vez a oportunidade por esse tempo que nós tivemos juntos e orar para que essa aula possa te despertar, para que a teologia possa ser uma ferramenta saudável e não simplesmente mais uma prateleira de acúmulo de conhecimento na tua história e na tua vida. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos. Quero te agradecer pela vida do pastor Chori, pela Igreja Cristã do Morumbi e por cada um dos alunos que vão assistir essa aula. Que essa palavra possa, Pai amado, trazer vida em seus espíritos e que possa nos alertar e nos despertar
para aquilo que muitas vezes é introduzido como muletas na fé cristã, mas se transformam em substitutos de Cristo. Pai, nada pode substituir a vida do teu filho em nós. Nada pode substituir a justificação que vem pela fé. Nada pode substituir a santificação que vem através da obra da cruz. Nada pode substituir a vida, Pai amado, que foi dada, que foi ofertada, que foi semeada pelo Senhor através do Filho. A semente incorruptível que veio ao mundo para produzir um novo homem. Pai amado, e nós somos esse novo homem, o corpo de Cristo, cujo Senhor é o cabeça. Obrigado, Pai, que essa ministração possa trazer vida e possa dissipar, desfazer todo engano que poderia haver nessa área na vida dos meus irmãos. Eu declaro a Tua graça e o Teu favor sobre a vida deles. Que eles aprendam a descansar no Senhor, na certeza de que o Senhor tem o controle sobre todas as situações da nossa vida. Nós declaramos que Te amamos e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Muito obrigado, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau!